Daniela diz a Memo que ele nem precisa se esforçar para fingir com ela, porque sabe que nada do que ele disse é verdade. Memo não reconhece o comportamento de Daniela. Daniela diz que torce para que sua filha jamais saiba a verdade sobre a mãe dela e garante que não permitirá que ele se aproxime de sua filha sem a permissão dela ou do Fausto. Ela jura que se ele tentar algo, vai se arrepender. Memo diz que foram eles quem quiseram levar sua filha para afastar dele, e quem mente ali é ela. Isabela passa um bom tempo com a família. Macário, para causar, decide contar diante de todos que a Amparo o expulsou dali, e sendo assim, irá embora para sempre. Ele faz toda uma cena para causar pressão psicológica nos filhos, e diz a Zé Maria que a mãe dele pediu o divórcio. Furiosa, Amparo diz a Macário que não vai permitir que ele se faça a vítima na frente de seus filhos, e ele sabe muito bem a razão pelo qual pediu o divórcio. Zé Maria chora e Amparo manda Macário sair logo, antes que fale os podres dele ali. Daniela diz a Memo que, para começo de conversa, nem ela e nem o Fausto estavam cometendo crime nenhum, porque eles têm a guarda da Isabela. Memo diz que nunca pensou que tivesse tanta maldade no coração dela, e que ela é igual ao marido dela. Daniela manda ele não se fazer o digno, porque já sabe quem ele é de verdade. Ela diz que ele é uma porcaria, um lixo. Furioso, Memo diz que o pai da Isabela é ele, e vai fazer o impossível para que eles não voltem a tirar ela dele. Ele diz que contratou um advogado, vai lutar por sua filha e que ela é uma Santos. Daniela diz que fica feliz que ele está mostrando sua verdadeira face, e jura que ele não vai conseguir tirar sua filha nunca. Amparo diz aos filhos que o Macário não deu a chance dela poder se explicar com calma para eles, mas que irá fazer isso agora. Zé Maria chora muito, diz que não quer que eles se divorciem. Amparo diz que isso foi uma decisão sua, e mesmo que ela e o pai dele não estejam juntos, sempre irão amá-lo. Já à noite, Eugênio vai buscar Amparo para jantarem juntos. Ele se impressiona ao vê-la tão bela. Lupe finalmente apoia que a mãe saia com Eugênio. Fausto reclama com Daniela por ter levado Isabela para falar com o caminhoneiro. Daniela diz que a Isabela ama o Memo. Fausto diz que ela é só uma menina e com o tempo iria se acostumar. Daniela diz que uma coisa são suas feridas e outra são os sentimentos de sua filha. Isabela agradece a sua mãe Olívia por ter pedido que seu pai fosse atrás dela. Ela pergunta a Fausto se pode chamar o Memo de papai. Fausto diz a Isabela: minha princesinha, se nesse seu coração tão bonito e amoroso que você tem, se tiver vontade de chamar o Guilherme de pai, eu não irei impedir. Isabela diz que teve uma ideia, e como tem dois papais, irá chamar eles de Papai Fausto e Papai Memo. Fausto diz que para ele está perfeito. Isabela conta ao canalha o que o Memo explicou para ela. Maldito, Fausto faz Isabela ficar desconfiada se o que o Memo disse realmente é verdade. Ele diz à filha que sempre irá proteger ela de quem seja, até mesmo do Memo. Isabela pergunta por que ele está falando isso. Fausto diz que a mãe dela não quer que ela saiba de muita coisa, mas que ele acredita que as crianças merecem saber a verdade. Isabela pergunta do que se trata, mas Fausto diz que não pode falar nada para ela se a Daniela não estiver presente. Isabela diz que quer saber, e Fausto diz que vai falar com a mãe dela no escritório e vai tentar convencê-la para que falem toda a verdade para ela. Ele faz um jogo para que a menina vá escutar o que ele e Daniela irão conversar no escritório. Amparo e Eugênio jantam juntos e ela conta que pediu o divórcio para o Macário. Eugênio não consegue esconder sua felicidade. Yolanda diz a Macário que a bruxa já não gosta mais dele e nem se importou por ele estar com ela. Ela estimula que o amante procure um bom advogado para lutar pelos terrenos da Amparo. Macário comenta com Yolanda que Fausto Beltrán está interessado pelos terrenos e ofereceu muito dinheiro. Fausto e Daniela vão conversar no escritório e ele deixa a porta um pouco aberta para que Isabela ouça a conversa deles. Isabela começa a ouvir a conversa justo no momento que Daniela diz a Fausto que o Guilherme ameaçou ela em tirar a guarda da filha deles e que já contratou um advogado. Isabela fica chocada com o que ouve. Amparo diz a Eugênio que aquela noite foi incrível e ele diz que ela merece. Eugênio diz que eles podem tomar um café em sua casa, mas Amparo diz que prefere não e não quer ir tão rápido. Eugênio é compreensível com ela e é melhor brindarem por aquela noite. Fausto diz a Daniela que o Guilherme não vai tirar a filha deles.
Daniela diz que o Guilherme falou horrível com ela e que se ele tirar a filha deles, irá morrer. Fausto, hipócrita, diz que sabia que ela só queria acalmar a Isabela, mas ela não deveria ter levado ela para falar com ele. Daniela diz que se enojou quando ouviu todas as mentiras que o Memo falava para sua filha. Ela diz que a Isabela não pode saber que a mãe dela esteve na cadeia. Isabela fica perplexa. Memo diz a Úrsula que teve que dizer para Daniela que contratou o advogado. Úrsula diz que ele não deveria ter falado nada e deixou ela em alerta, mas que deve seguir firme em sua ideia de ficar com ela. Memo diz que sabe e vai lutar para que a Isabela cresça a seu lado. Úrsula diz que isso é uma guerra e se ele não lutar, a Daniela e o marido dela irão levar a Belinha para longe. Fausto diz a Daniela que seria terrível para a filha deles saber que a mãe dela foi uma criminosa. Daniela diz que a companheira de cela da Olivia disse que ela jurava que era inocente e pensa que o Guilherme preparou uma armadilha para ela. Ela diz que ele abandonou a Olivia na cadeia com câncer e fez ela acreditar que sua filha morreu no parto. Daniela diz que o Guilherme matou a Olivia de dor e tristeza. Isabela aparece ali e pergunta se a mamãe Olivia esteve na cadeia e se tudo que o Memo disse foi mentira. Ela começa a chorar e Daniela a abraça. Léo grava um clipe musical com Jerusa. Abalada, Isabela diz aos pais que o Memo é um mentiroso e que por culpa dele sua mãe Olivia morreu. Daniela pede que a filha fique tranquila. Isabela tem uma crise, diz que nunca irá perdoar o Memo e sai correndo do escritório. Daniela vai atrás dela e Fausto comemora pelo plano ter saído como ele queria. Daniela consola a filha e dá palavras de conforto para ela, mas Isabela não quer mais saber nada de Memo. Lupe liga para Macário enquanto ele está no rala e rola com Yolanda. Macário atende a filha e Lupe diz que está preocupada por ele e quer saber como ele está. Cínico, Macário diz que está se acostumando à solidão e está em um quartinho. Lupe fica com pena do pai, enquanto Yolanda fica ali provocando o tigre. Eugênio leva Amparo de volta para casa e os dois terminam se beijando. Eles se despedem e Eugênio admira Amparo entrando em casa. Fausto pergunta a Daniela como sua princesa está. Daniela diz que ela está despedaçada e daria sua vida para que ela não descobrisse tudo aquilo. Canalha maldito, Fausto, porco imundo, diz que a verdade dói, mas é melhor do que a mentira. Ele garante a Daniela que não permitirá que o Guilherme tire a filha deles e que seus advogados são os melhores. No dia seguinte, é o dia do campeonato de João Paulo. Todos estão presentes. Memo fica olhando para Isabela, que o ignora. Gleice fica admirando João. João vai muito bem em seu mergulho e o treinador parabeniza. Ele recebe a nota 10 dos jurados. Todos comemoram por ele. João ganha a medalha de ouro. Gabi o beija, deixando Gleice com inveja. Memo se aproxima de Isabela e a chama de filha e pergunta se ela pode lhe abraçar. Isabela grita mandando ele sair dali e diz que ele não é seu pai e não o ama. Ela diz que jamais irá amá-lo. E Fausto a pega no colo, muito satisfeito. Humberto assiste o clipe de Léo e sente orgulho dele. Quando Léo chega no quarto do pai, ele desliga o clipe. Léo pega o celular de Humberto e vê que ele estava vendo seu clipe e fica muito contente. Humberto finalmente decide apoiar a carreira de Léo como cantor. Memo diz a Isabela que não entende por que ela está falando assim e que ele a ama muito. Isabela diz que ele é um mentiroso e sabe que ele quer separá-la de seus pais. Ela diz que não quer morar com ele, e sim ficar com seus pais. Isabela diz que o papai Fausto é seu único pai. Fausto diz que não vai expor sua filha a isso, e se retira com ela. Uma produtora musical quer conhecer Léo. Memo pergunta a Daniela se ela está feliz. Daniela diz que não queria que a Isabela soubesse. Memo a acusa de ter envenenado a Isabela contra ele. Ele diz que a Úrsula sempre teve razão, que ele nunca a conheceu de verdade e não poderia confiar nela. Daniela diz que é ela quem não poderia ter confiado nele. Memo diz que jamais irá perdoá-la por isso. Daniela diz que não vai permitir que ele destrua a sua vida e da Isabela como ele fez com a Olivia. Memo pergunta o que ela está falando. Daniela manda ele desaparecer da vida deles e nunca mais se aproximar dela e da Isabela. Eita, pessoal, agora uma coisa que tenho que falar é que a Karen está fazendo uma baita falta. Ela, numa dessas, já tinha feito a Daniela e o Memo terem feito as pazes e tinha deixado esse nojento do Fausto no chinelo.
Memo diz a Úrsula que está se sentindo culpado e pensa em cancelar o pedido da guarda da Isabela. Úrsula diz que é isso que o Fausto e a Daniela querem, que ele se dê por vencido. Ela estimula que o marido siga com a luta judicial pela guarda da menina. Isabela quer manter contato com os tios, os primos e o avô. Daniela diz que é claro que ela poderá vê-los e que eles são da família dela. Isabela quer que o primo Zé Maria estude em sua escola e Daniela diz que irá conversar com a Amparo. No restaurante, todos comemoram a vitória de João. Macário chega ali com Yolanda e deixa todos surpresos. Ele diz a todos: "Eu aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês a minha amiga, a Yolanda ou a Iolis ou a Preta, como vocês quiserem chamar." Lupe pergunta por que o pai trouxe aquela mulher. Macário diz que a mãe dela pediu o divórcio e agora não vai ficar abandonado por aí. Muito obrigado por ter acompanhado o resumo da novela Meu Caminho é Te Amar. Se você gostou do conteúdo, deixe sua inscrição, o seu comentário, o seu like e também ative todas as notificações para receber assim que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube.